Como a gente já viu nos outros vídeos, o simpático ele tem origem considerada toracolumbar. Só saem fibras do sistema nervoso central de T1 até L2, no máximo L3. Então como é que as fibras simpáticas que saem desses níveis chegam até os vasos sanguíneos da cabeça ou até as glândulas piroeretoras dos pés? A gente vai entender nesse esqueminha. Eu vou fazer aqui um corte de forma esquemática aqui da medula. Vamos imaginar aqui um corte transversal. Aqui o corno posterior, de um lado e do outro. E é importante, para esse esquema, a gente desenhar o corno lateral. Aqui anterior, corno lateral desse lado. E também vou alongar aqui outros níveis da medula. Nesse esqueminha aqui, eu desenhei o corno lateral da medula, porque é de onde saem as fibras simpáticas, aqui dessa região cinzenta. Aqui é a região, então, de acúmulo de corpos dos neurônios simpáticos que vão sair. E a gente viu no outro vídeo que todas as fibras simpáticas, têm origem de T1 até L2 ou L3. Depende do autor ou variação anatômica. Então a gente considera o sistema nervoso simpático toracolumbar, de acordo com a origem de suas fibras. A gente viu também que existe um caminho para as fibras, que é a cadeia paravertebral, ou alguns autores chamam de látero vertebral. Essa cadeia que eu vou esquematizar aqui, imagina aqui na altura de T1, vou colocar a imagem de novo aí, a gente vai ver que essa cadeia está em toda a coluna. Então tem parte dessa cadeia na região cervical, e geralmente na cervical ela tem 3 dilatações: gânglio cervical superior, gânglio cervical médio, e aqui o gânglio cervical inferior, que geralmente é fundido ao gânglio de T1, tá junto. Isso é chamado de gânglio estrelado. Se você já ouviu falar de gânglio estrelado, é a junção do T1 com o gânglio cervical inferior. Vou desenhar outros gânglios aqui. Vou desenhar o gânglio de D2. Existem até 3 gânglios na região cervical, pode ter só 2. Na região torácica pode ter 12, mas pode ter menos. Na região lombar pode ter 5, mas pode ter menos. Na sacral a mesma coisa. E coxígea tem um que é central. Eu vou entrar em detalhes disso no próximo vídeo. Mas aqui eu vou esquematizar, vou pular um pouquinho. Vou esquematizar como se fosse um gânglio aqui de T5. Imagina que eu pulei aqui um pouquinho dentro dessa cadeia látero vertebral. Vou fazer um gânglio de L1. E aqui eu vou desenhar um gânglio de L4. Então as fibras simpáticas saem de T1 a L2 ou L3. E para chegar em seus tecidos alvos, elas podem se comportar de 4 formas. Podem escolher 4 caminhos. Primeira possibilidade: vai sair aqui pelo corno anterior, raiz anterior. Lembrando informações que a gente viu nos vídeos passados. As fibras autonômicas são motoras viscerais. Tudo que é motor sai anterior. Então sai aqui pela região anterior, passa pelo gânglio do mesmo nível sem fazer sinapse, e vai fazer sinapse num gânglio mais superior. Então essa fibra pré-ganglionar sobe e faz sinapse com a pós-ganglionar numa região mais superior. E essa fibra pós-ganglionar vai em direção à cabeça, para inervar os olhos, a mucosa nasal, vai inervar glândulas salivares, também as sudoríparas da região, que produzem suor,
Vai inervar também músculo pilo eretores da região da cabeça e também os vasos sanguíneos da região. É assim que chega a inervação simpática para a cabeça. Uma outra possibilidade, que eu vou dar exemplo no nível de L1, essa fibra sai ali do cordo lateral, passa, entra dentro da cadeia laterovertebral, sem fazer sinapse nesse nível, desce para níveis mais inferiores, e aqui ela faz sinapse com o pós-ganglionar, num nível mais baixo. Deu exemplo aqui de L4. Aqui, por exemplo, para inervar os membros inferiores, certo? As fibras simpáticas saem até L2 ou L3, mas eu tenho cadeia laterovertebral até coxígea. Então essas fibras que chegam aqui abaixo de L3, até o cóccix, elas têm que caminhar, sair de algum nível entre o tórax e a lombar, descem sem fazer sinapse, vem fazer sinapse aqui, mais para baixo, nesse exemplo eu dei L4, que vem, então, para também glândulas sudoríparas, região do membro inferior, para vasos sanguíneos, para quem tem sanguíneos, e também para músculos piloeretores. Então, a inervação simpática para o membro inferior se comporta assim. E existem mais duas possibilidades, que as fibras pré-ganglionares do sistema nervoso simpático podem percorrer aqui na região da cadeia laterovertebral. Um outro exemplo, então, o terceiro que eu estou dando, é sair aqui do corno lateral, da medula, entra nessa cadeia paravertebral e faz sinapse no mesmo nível. Vou apagar aqui. No mesmo nível. Daqui vai sair inervação, por exemplo, para os membros superiores. Membros superiores. Também para inervar glândulas sudoríparas, vasos sanguíneos, músculos piloeretores. Essa mesma dinâmica acontece também na inervação das vísceras torácicas. Então a fibra pré-ganglionar simpática faz sinapse com fibras pós-ganglionar no mesmo nível e vem inervar, por exemplo, coração e pulmões. Então, vísceras torácicas. Uma última possibilidade é a fibra pré-ganglionar sair ali do corno lateral, que é exemplo de T5, entra na cadeia paravertebral, passa direto sem fazer sinapse e vai até um gânglio que está na frente da aorta. É um gânglio pré-aórtico, ou também chamado de pré-vertebral. Esses gânglios que ficam na frente da aorta abdominal. Aqui, ela faz sinapse com as fibras pós-ganglionares que vão para as vísceras do abdômen e da pelve. Então vão aqui para o estômago, para o duodeno, para o intestino delgado. Imagina aqui nessa figura bem esquisita, que é isso que eu estou desenhando, tá? Para a bexiga, para o útero, para o ovário, para a próstata. Então, a inervação simpática das vísceras que moram no abdômen e na pelve, ela passa direto aqui pela cadeia e faz sinapse em gânglios na frente da aorta. Então, são essas 4 possibilidades. E é importante também eu passar para vocês que existem alguns caminhos dessa fibra simpática pós-ganglionar. Ou seja, como é que essas fibras aqui saem ou da cadeia laterovertebral ou paravertebral, ou ali da região na frente da aorta, até os seus órgãos-alvos? Existem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é um caminho direto, como os nervos
cardíacos ou pulmonares. Então, direto porque eles formam o próprio nervo que vai chegar até os órgãos-alvos aqui, as vísceras torácicas. Os nervos esplâncnicos, cardíacos e pulmonares, que a gente vai ver com mais detalhes da sua anatomia específica no próximo vídeo. Então, pode formar um nervo diretamente. Uma segunda possibilidade é com um nervo espinhal. Ou seja, por exemplo, para essa fibra aqui que sai aqui do gânglio de L4 chegar até essas regiões do membro inferior, eles caminham junto ali com o nervo ciático, com o femoral, né, ou com nervos do plexo braquial, por exemplo. Uma informação importante é que todos os nervos espinhais carregam fibras simpáticas. E isso acontece só nos nervos espinhais. Nos cranianos, nenhum carrega fibras simpáticas. Alguns dos cranianos, como a gente vai ver no próximo vídeo, carregam fibras parasimpáticas, mas nunca simpáticas. E uma terceira possibilidade é por intermédio de uma artéria. Por exemplo, aqui, a artéria aorta abdominal. Aqui saem informações simpáticas para as vísceras do abdômen e da pelve. E também, através da carótida, que esse nervinho aqui vai aproveitar o caminho da carótida para chegar na cabeça e levar as informações até os órgãos-alvo. Então aqui, as vísceras do abdômen e cabeça. Rápido resumo da aula. As fibras simpáticas saem do sistema nervoso central de T1, L2 e L3 e tem 4 possibilidades de caminhar dentro da cadeia paravertebral. Pode sair, entrar no mesmo nível sem fazer sinapse, ascender, subir para níveis mais superiores, onde faz sinapse e vai inervar, por exemplo, a cabeça. Pode sair, entrar na cadeia sem fazer sinapse, descer para níveis mais inferiores, fazer sinapse dentro de um gânglio na cadeia mais inferior e ir, por exemplo, para inervar os membros inferiores. Pode também entrar ali dentro da cadeia laterovertebral, fazer sinapse no mesmo nível e inervar, por exemplo, os membros superiores. E aqui eu esqueci também a região cervical e o tronco no mesmo nível, tá? Ou também funciona dessa forma, faz sinapse no mesmo nível para inervar as vísceras torácicas. E outra possibilidade, que é sair, entrar na cadeia paravertebral, passar direto por fora dessa cadeia sem fazer sinapse, e vai fazer sinapse num gânglio na frente da aorta, para inervar as vísceras do abdômen e da pelve. No próximo vídeo eu vou fazer um esquema com a inervação simpática e parasimpática específica de cada região, para saber de quais níveis sai a inervação simpática do coração, a parasimpática, da pelve, da bexiga, da suprarrenal. Se você gostou e não curtiu o vídeo até agora, por favor, curta, compartilhe com quem você acha que vai gostar e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo e me dê sugestões para próximos conteúdos. Até mais!